Bom, a gente vai dar início, então, à mesa Experiências Colaborativas de Planejamento e Análise de Aula nos Anos Iniciais. Conosco aqui presente a professora Grace Utimura, da Unixul e da Prefeitura Municipal de São Paulo, a professora Vanessa Cresce, integrante do GDS, a professora Valdete Minet, também integrante do GDS, e a professora Karina Vidal, também integrante do GDS. Bom, então, para começar, eu passo a palavra à professora Grace. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite ao professor Dario, professora Vanessa, as minhas colegas de profissão aqui presentes, e a professora Eda Cury, que é a minha orientadora e que eu não poderia deixar de falar dela, né? Eu pedi autorização para falar de pé, porque eu não consigo muito falar sentada, para eu ficar até mais à vontade de conversar um pouco com vocês. Bom, como já foi mencionado, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Lá eu sou professora especialista, mas eu iniciei a minha carreira, então sou professora de educação infantil, dos anos iniciais, e eu estudo na Universidade Cruzeiro do Sul, e lá a gente desenvolve pesquisas, fazemos formação com professores, especificamente mais com os anos iniciais. O trabalho, né, para essa mesa redonda, ele está nomeado como estudo de aula nos anos iniciais do ensino fundamental, desafios, possibilidades e potencialidades na formação de professores. Ele tem como objetivo discutir e apresentar para vocês um pouco da minha experiência que nós tivemos numa pesquisa que foi finalizada, no caso de mestrado, abordando um tema da geometria, que refere-se, na época, foi as figuras geométricas tridimensionais. Bom, por que surgiu esse tema, né? Por que interesse de estudar esse tema? Ao longo aí da minha trajetória profissional e também pessoal, as professoras com quem eu trabalhei e com quem eu trabalho comentaram assim: puxa, nós estamos preocupados sempre com os resultados que os alunos apresentam, tanto nas avaliações internas quanto externas em relação à geometria. Alguns professores, né, apresentam insegurança, por exemplo, quando eles estão ensinando esse tema. E o que eles comentaram? Puxa, às vezes a gente precisa estar se apoiando nas respostas que os materiais didáticos dão, para a gente conseguir ficar um pouco mais firme, verificar que o que a gente está fazendo está dando tudo certo. Ao longo também dessas nossas conversas, a questão da linguagem matemática, que é importante estar sendo já trabalhada com as crianças pequenas, e isso vai refletindo depois nos anos, né, no ensino médio, nos anos finais, no ensino superior. Algumas também dificuldades apresentadas em relação a interpretar os referenciais teóricos que subsidiam os materiais que estão nas atividades que a gente precisa trabalhar com as crianças. Que há também comentário que há pouca formação continuada em relação a esse tema. E quais intervenções poderiam ser feitas para que a gente conseguisse melhorar as aprendizagens dos alunos. Bom, assim, aqui eu trago um panorama para vocês compreenderem um pouco como é que foi feito esse trabalho. Eu vou falar sucintamente, depois a gente pode conversar na hora das perguntas. Então, a partir do tema figuras geométricas tridimensionais, ele foi baseado num programa que a Prefeitura tem, que é o Docência Compartilhada, em que professores dos anos finais, eles trabalham com professores dos anos iniciais. Então, no caso, envolveu eu, como professora dos anos finais, e 2 professoras de 5º ano. A pesquisa também envolveu a professora orientadora, que é a professora de ensino universitário. Nós achamos interessante e adequado usar o estudo de aula, que o professor João Pedro já explicou muito bem. Por quê? Porque esse trabalho, tanto o estudo de aula quanto a docência compartilhada, tem sempre o trabalho conjunto, que é o importante para a gente, que é o eixo para estar trabalhando com vários temas, em qualquer ano de escolaridade,
né? Enfim. Nesse sentido, na época, o material que estava sendo usado pela rede foram os cadernos de apoio e aprendizagem. Então, em cima disso, nós trabalhamos os prismas, as pirâmides, os corpos redondos e as planificações. A pesquisa foi realizada, como eu já falei, com essas professoras dos anos iniciais, e na época eu lecionava nessa escola. Desta maneira, os dados eles foram colhidos por meio dos protocolos dos alunos, videofilmagem, registros das gravações. Nós gravamos também os planejamentos, as reflexões, trechos das aulas que a gente desenvolveu. Nós também fizemos um questionário semi-estruturado para verificar algumas questões, inclusive da matemática com as professoras, e também as professoras pediram, na época, algumas avaliações para ter o retorno, então nós também fizemos isso. E aí, nesse sentido, nós tentamos verificar quais as aprendizagens dos alunos e quais as aprendizagens das professoras. Agora, pensando no trabalho do ciclo do estudo de aula, então, a escolha do tema, que eu já falei, como é que nós planejamos, como é que nós precisamos, como é que nós, na época, precisamos adaptar o estudo de aula para esse trabalho desenvolvido. Nós conseguimos planejar, primeiramente, eu e a professora orientadora, a professora de ensino superior. Então, nós estudávamos juntos, víamos os referenciais que subsidiariam o trabalho, pensando nas orientações ao professor que já contém no material, e depois eu ia para a escola com essas professoras e a gente fazia a formação juntas. Então, nós planejamos as aulas pensando quanto tempo será necessário para cada aula. Que materiais nós precisamos pensar para estar levando? Algumas adaptações precisavam ser feitas àquelas atividades. Nós trabalharíamos em dupla, nós trabalhamos em grupo, pequenos grupos, ou em dupla, como o professor João Pedro comentou. Depois, essas aulas, todas envolvendo o trabalho com as figuras geométricas tridimensionais, elas foram investigadas, né, e também observadas por nós. Então, assim, o protagonismo das aulas era nosso. Então, tanto da professora especialista quanto da professora dos anos iniciais. E aí, depois, nas nossas conversas, na reflexão, nós verificamos essas aprendizagens que eu comentei anteriormente. E o que deu certo, o que não deu. Então, nós tínhamos todo esse trabalho também. Em relação ao pensamento geométrico, que nós conversávamos durante esse ciclo do estudo de aula, né, Abrantes, Serrazini e Oliveira, em 1999, então nós trouxemos isso para os nossos estudos. Elas destacam que é importante promover a aprendizagem da geometria baseada na experimentação e na manipulação. Então, no caso, nós trabalhamos com sólidos geométricos de madeira, em que as crianças, nós dividimos em pequenos grupos, e cada grupo tinha para manusear esse trabalho. Então, isso foi sendo, por exemplo, uma professora, no momento do planejamento, ela comentou, por que a gente não começa pela planificação? E aí isso foi sendo desconstruído porque elas viram que a partir do momento que as crianças vão manipulando, e mesmo nós, na hora do planejamento, a gente fazemos isso, as características das figuras geométricas, né, tridimensionais, elas iam aparecendo. Elas iam sendo, por exemplo, quem estava com dúvida, né, do que era face, do que era aresta, do que era vértice, isso ficava muito mais claro para as crianças. Então, nós tínhamos que pensar, assim, antecipadamente, como é que nós íamos trabalhar com as crianças. Então, nós providenciamos materiais, inclusive, para cada grupo. As autoras também comentam que investigações sobre o desenvolvimento do pensamento geométrico indicam que este evolui lentamente, ou seja, gradativamente. Então, o que nós trabalhamos com as crianças menores, isso vai ao longo do tempo influenciando para que elas evoluam nos próximos anos. Parsisen diz que o desenho, no momento que para as pirâmides, em que a gente vai trabalhando isso, pode haver um conflito e do que a criança vê e do que a criança sabe. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos dois meninos que estão representando as pirâmides. Então, nós percebemos no primeiro caso
que ele sabe que há mais de uma face, ele, por meio dessas linhas tracejadas, ele já dá indicativos para nós, mas aqui o Luan, quando ele já começa a representar e mostram as características da pirâmide, dessa pirâmide, ele já está no nível de desbolsar o seu mais avançado. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos com que o Luan, por exemplo, ajudasse esse outro colega a evoluir, inclusive, para mostrar porque ele sabia, mas na hora de representar, isso era um conflito para ele. Então, a gente fazia esse trabalho com os próprios alunos. Eu já vou direto agora para as aprendizagens dos alunos. Uma delas é que eles identificaram, que eu já comentei, sobre as faces, arestas e vértices, e eles nomeavam, né, inclusive, os poliedros, o trabalho com os poliedros e os corpos redondos. E, com certeza que para isso acontecer, foi importante que a gente estudasse os referenciais teóricos que, inclusive, constam no material, para que as professoras possibilitassem, inclusive eu, o trabalho com as crianças. Aqui eu trago um vídeo em que, quando a gente caminhava pela sala, nós verificávamos os trabalhos com os alunos, nos pequenos grupos. E para que as crianças conseguissem avançar, eram necessárias, inclusive, intervenções. Então, por favor. Aqui, vocês respondam o nome desse prisma. O que você tem que olhar? Como se chama isso? Ajudem, meninas. As bases, muito bem. Quantas bases tem o prisma? 2. São bases iguais? São. E é formato de quê? Triângulo. Então vai se chamar como? Prisma de base triangular. Muito bem. Uma outra aprendizagem foi em relação ao desenvolvimento da linguagem escrita. Porque no material, as crianças precisavam, por exemplo, descrever as diferenças e as semelhanças entre prismas, pirâmides, um caso que, por exemplo, tinha lá. Então, a gente apresentava, por exemplo, nós elencávamos na lousa como é que as crianças estavam pensando. Depois, elas iam fazer as suas escritas individuais. Depois, nós pedimos para socializar como eles estavam pensando. E víamos, inclusive, que precisava ainda de intervenções individuais. Então, ou os alunos nos procuravam, professora, vê, ficou bom, dá para entender, né? Ou nós caminhávamos também para ver se precisava de mais alguma intervenção. Aqui nós temos são dois braços, são duas crianças. Então, uma começou a desenhar, a outra foi ajudando para mostrar, né, as bases, as faces laterais, as opostas. Então, isso nós achamos interessante. As professoras, inclusive, elas comentaram que não estavam acostumadas muito a socializar as respostas dos alunos na lousa. Isso foi sendo feito com muito mais frequentemente esse tipo de trabalho. E também as crianças sempre estavam gostando de estar falando, de estar ajudando os colegas. Isso foi bem importante. Aqui eu também tenho outro vídeo. Essa aluna é uma aluna muito tímida. Ela sempre ficava no fundo da sala e não gostava muito de falar. Ela ficava sempre na dela. E aí nós começamos a descobrir que ela tinha todo o potencial para mostrar isso para as outras crianças e não só para nós. Então, ela explica como é que ela construiu o prisma de base triangular. Então, vejam, desta maneira é possível você ver, né, as bases, o total de bases, as faces, as arestas e os vértices. Aqui, uma das professoras de 5º ano, ela percebe no meio, né, da etapa da execução da aula, lá da aula investigada, que precisava ser necessário fazer uma intervenção coletiva. Aqui, no caso, foi para a construção do cubo
e do paralelepípedo. Aqui a outra professora de 5º ano, toda hora os alunos estavam perguntando a mesma coisa, para a maioria dos alunos a mesma coisa para nós, como é que a gente, né, poderia estar usando as medidas para planificar o prisma, e ela foi lá, e a gente não tinha feito isso no planejamento, e ela percebendo, nós conversamos na hora também, ela falou, vou pegar uma régua, vou fazer essa intervenção coletiva, e isso vai minimizando e fazendo com que as crianças avancem. Aqui nós temos também uma planificação de um prisma de base hexagonal, e nós também não tínhamos, eu acho importante eu ficar comentando algumas coisas que a gente não tinha feito no planejamento, porque eu acho que é assim que funciona o estudo de aula também. Então, nós tínhamos cortado já os color sets e as crianças tinham que fazer a planificação de alguns prismas. Era uma proposta do livro, do caderno de apoio. E nós demos para eles, falou, olha, vocês vão planificar, nós já tínhamos conversado e tal, e nós sugerimos, não, a professora sugeriu na hora do planejamento, aquela régua em que tem as formas, para eles estarem usando. Nós compramos as réguas. E a gente não tinha falado do espaço, mas para nós, eles iam estar muito tranquilos e desenhar isso no espaço. E não aconteceu isso. Então, aí estava terminando a aula, eles estavam tentando fazer, eles apagavam, alguns conseguiram, outros não, uns ajudavam os outros. Mas aí uma professora falou assim, que tal nós já direcionarmos uma base, então nós já entregarmos na próxima aula uma base já desenhada, e eles vão ajudar, acho que no espaço. Então, isso fez toda a diferença para os alunos que estavam com dúvida. Então, a aula já estava acabando, a gente refletiu isso na etapa da reflexão, e aí ficou muito mais tranquilo o trabalho na próxima aula, para eles continuarem e desenhar todas as faces laterais e a outra base. Inclusive, né, para ver as questões das medidas. E uma outra aprendizagem é que eles tinham que estar construindo e depois montando para ver se ia dar certo. No caso aqui, um prisma de base triangular. No primeiro momento, nós falamos, vamos ver como eles, né, vão sair, né, vão fazer. Alguns alunos sentiram já que tinha que usar a régua e outros não. E aí nós deixamos, depois, quando eles montaram, eles viram que não dava certo, né, não ia ficar faltando espacinho, e por isso era importante a questão da medição. Aqui um outro aprendizagem foi em questão da evolução do pensamento geométrico. Então, a questão da regularidade. Para esses prismas trabalhados, a hora que as crianças foram preenchendo esta tabela, né, nós ficávamos puxando. O que vocês estão observando? E até eles mesmos veem, então, peraí, em relação ao número de arestas da base, o total vai ser o triplo. Aqui nós temos uma criança que a gente está pedindo para ele, de um 5º ano, para ele socializar como é que ele pensou para descobrir aquela irregularidade. Ele também é um menino muito tímido, e isso fez com que a gente ficasse bem feliz e contente com o trabalho, porque quando a criança ela vai sentindo segurança no que ela está entendendo, ela vai conseguindo se soltar. Então, ele falou assim, pensei na conta de vezes. Aí o outro colega levantou a mão e falou assim, eu também pensei como? Eu multiplicando por 3. E assim constatar a regularidade em relação às arestas dos prismas. Aqui nós temos uma outra aprendizagem em que nós verificamos que 1/3 das 2 turmas dos alunos, eles já estavam no nível 2 que a gente fala, dos Van Hillen, que são um casal holandês que estudaram sobre os níveis do pensamento geométrico, em que as crianças, né, 1/3, eles não precisavam nem mais manipular e nem mais olhar as imagens para poder responder, por exemplo, essa atividade, que era a resposta a um prisma de base quadrangular, só lendo as características. E aqui o que nos chamou a atenção é que, para validar a própria resposta dele, né, esse aluno até desenhou para achar a resposta correta. E agora, em relação às aprendizagens das professoras, elas evoluíram muito na questão dos conhecimentos práticos e didáticos, pensando, né, no conteúdo que precisa saber para ser ensinado e como eu vou ensinar isso.
Uma outra aprendizagem foi em relação à participação ao longo do projeto Docência Compartilhada. Então, no início, o protagonismo foi mais meu. Então, nós pensamos assim, porque o projeto era novo, na rede, porque era um tema que, às vezes, elas não se sentiam tão confortáveis. E, ao longo desse trabalho, as professoras se sentiram muito mais seguras e elas sobressaíram muito na questão do planejamento e também do momento do desenvolvimento da aula. E também, né, elas começaram a ficar bem atentas nos processos dos raciocínios dos alunos. Então, de várias maneiras, como é que eles estavam sendo construídos. Uma outra questão foi que nós denominamos de gestão da sala de aula. Então, para nós, isso fez toda a diferença para que acontecessem esses avanços. Então, uma hora o trabalho tinha que ser individual, uma hora tinha que ser, ser em pequenos grupos, como é que nós estávamos organizando as sequências de ensino, como é que elas foram organizadas, que expectativas de aprendizagens estavam lá que nós precisávamos saber para atingir isso com as crianças, quais materiais necessários que eu já falei e quais tipos de intervenções. Em relação à reflexão das professoras, as videofilmagens ajudaram nisso, no momento dessa etapa, mas como o professor João Pedro da Ponte disse, primeiro nós lembrávamos também, então, na questão da memória, dos registros, do meu diário de bordo, e também depois a gente olhava os vídeos. E assim, né, algumas considerações que eu posso trazer com esse tipo de trabalho, que isso possibilita a autonomia e participação dos alunos, também contribui para a questão da linguagem matemática e proporciona desenvolvimento profissional. Foi um desafio estabelecer, né, essa parceria com professoras de diferentes anos, porque na primeira vez que eu entrei na sala, assim, eu tinha que entrar, porque era o projeto, mas, puxa, será que eu vou ficar como uma estagiária lá atrás? Ou nós vamos já logo no começo estabelecer essa parceria e começar a montarmos o projeto juntas? Então, isso foi sendo construído e rápido, eu acho que posso dizer que foi rápido. E também utilizar o estudo de aula diante das horas, né, de trabalho, porque elas tinham as suas atividades pessoais, os seus horários, e eu também tinha os meus, então nós tínhamos que adaptar isso. Mas é possível e apresenta potencialidades na formação de professores. Para finalizar, aqui eu vou comentar com vocês o que está sendo desenvolvido atualmente no grupo, né, da professora doutora Eda Cury, em que eu faço parte, que é o grupo CC-PPM, que significa Conhecimentos, Crenças e Práticas de Professores que Ensinam Matemática. Vão sair, iniciou em 2015, né, 3 teses em andamento, uma que eu estou desenvolvendo com os números nacionais, com professoras de 4º ano, são 7 professoras. A Suzete, que está aqui também, ela também está desenvolvendo uma tese, uma pesquisa envolvendo os números inteiros. Eu estou com professoras de escolas públicas do estado de São Paulo. Ela está com professores de rede particular, 2 professores, pensando nas aprendizagens e dificuldades dos professores, dos alunos. E tem outro trabalho também, que é sobre os desafios de um grupo de 3º ano para o desenvolvimento profissional. E, para finalizar, nós estamos também encerrando um trabalho de pesquisa que envolveu professores do Estado, uma parceria, em que os formadores eles estão indo até as escolas, filmando as aulas e utilizando o estudo de aula. E isso está com... os resultados parecem que já estão surtindo efeito nas próprias escolas. Bom, eu agradeço e deixo essa mensagem que eu gosto também de falar, é de um autor desconhecido que foi adaptado, que diz: a explicação de um conteúdo matemático pelo professor, ele pode ser entendida pelo aluno. O exemplo contribui para a aprendizagem, mas a descoberta possibilita o entendimento e a aprendizagem. E aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação. E muito obrigada.
Boa tarde a todos. A minha fala ela vai ser mais introdutória sobre como o Last Study tem acontecido no grupo de sábado e logo em seguida as professoras Valdete e Karina vão contar como tem sido a experiência delas com essa nova perspectiva de investigação das aulas de matemática nos anos iniciais. Bom, então o Last Study no GDS, ele começa com a sua própria história, né? Porque quando a gente fala assim, investigação de aula, o GDS começa o grupo de sábado, que é quem organiza, o grupo que organiza esse evento, com essa perspectiva. Depois, essa metodologia vem converger com as práticas que nós já estávamos acostumados. Então, assim, como que eu vou organizar minha apresentação? A introdução dessa perspectiva, estudo de aula e Last Study são sinônimos, certo? Que na comunidade internacional ele é conhecido como Last Study e em Portugal, Brasil, tem sido conhecido como estudo de aula, pesquisa de aula e assim por diante. Em seguida, eu vou falar brevemente da dinâmica do grupo dos anos iniciais e logo em seguida vem a Valdete e a Karina nessa sequência para contar um pouco sobre essa experiência mais específica da aula delas, né? Bom, então o grupo que organiza, alguns de vocês já conhecem essa história, é o grupo de sábado, que foi fundado pelo professor Dario, aqui na Faculdade de Educação, em 1999. E esse é um grupo que, tradicionalmente, ele congrega professores da escola, professores da universidade, pós-graduandos, ou seja, mestrandos, doutorandos, e nós estamos com uma expectativa interessante, porque vai iniciar no próximo ano o mestrado profissional aqui na Faculdade de Educação. Então, esse é um grupo que também vai ter provavelmente essa relação com esse novo programa. E futuros professores, como é o caso da Ingrid, que falou na abertura, que também faz parte do nosso subgrupo. O objetivo desse grupo, ele historicamente tem sido investigar e escrever sobre os modos de ensinar e aprender matemática na escola. E as atividades são encontros quinzenais, eventos, publicações, eventos como esse, encontros quinzenais aos sábados. O grupo já tem 6 livros publicados. Então, assim, aqui estão diversas fotos, as parcerias internacionais, aqui é a professora Beatriz D'Ambrosio, o outro Xian, o quinto Xian, nós estávamos nessa mesa aqui, professor Roberto, Ana Paula, então essa diversidade, né, os nossos encontros, os eventos, é um grupo que faz bastante atividades e que já tem uma tradição importante na educação matemática e uma tendência de investigar as aulas de matemática, o que acontece dentro da escola, né? Enfim, o Lesson Study, então, ele vem na direção do que nós já fazíamos. Aqui tem um excerto aqui da professora Fuji, que foi traduzido, comparando práticas tradicionais de desenvolvimento profissional e o Lesson Study. Então, a gente tem aqui, né? Em geral, você vai para aqueles cursos e, às vezes, o formador já tem uma resposta para te dar. Ele não está muito interessado em saber, às vezes nem tem tempo, né, coitado? Não tem tempo de perguntar para o professor o que ele quer, certo? Então, ele já tem uma resposta, né? É impulsionado por um expert, por um especialista, alguém que sabe, alguém que vai levar uma mensagem para o professor. O fluxo da formação é formador para o professor. As relações são hierárquicas, então o formador é aquele que sabe e o professor é aquele que tem que aprender. E a pesquisa em forma prática, né? Enfim, é um modo mais diretivo. Muitos dos cursos têm acontecido dessa maneira, os cursos em larga escala. Não que esses sejam cursos assim que precisam acabar, coisa dessa natureza, mas nós não podemos ficar só nesse modelo de formação, isso já está mais do que comprovado. E aí o Lesson Study, ele começa com uma necessidade que vem da escola, na maioria dos casos, né? Impulsionada por quem está ali participando, fluxo de comunicação entre os pares, entre os professores. E as relações de aprendizagem podem ser recíprocas. E a prática é o foco
do estudo, então. Então, tem essa perspectiva de desenvolvimento profissional, ela convergiu com o que nós já fazíamos no grupo de sábado. Em 2012, nós tivemos contato com o professor John Elliott, que veio aqui na Faculdade de Educação, e aí a gente tomou conhecimento, já começou ali a desenhar uma possibilidade de inserção desse modo de trabalho no grupo de sábado. No Brasil, nós temos diferentes iniciativas, temos aqui presente o professor Eurico, o grupo da professora Eda, também temos conhecimento do que tem acontecido em Portugal, através do professor João Pedro, da Maria Quaresma, que trabalha com ele. E aí foi então que a gente começou a desenhar esse projeto no GDS. Bom, como vocês já ouviram hoje, né, em algumas vezes, o Lesson Study ele prevê o trabalho em conjunto, identificando atividades dos alunos, considerando alternativas curriculares e preparando cuidadosamente uma aula. O que tem de interessante nessa metodologia, que não é a realidade de muitos professores no Brasil, é o planejamento coletivo. Então, assim, caminha junto com esse projeto uma tentativa de ampliar o espaço de planejamento do professor. Então, esse projeto também vem para mostrar um pouco o quanto é necessário, um pouco não, o quanto é muito necessário que o professor tenha espaço coletivo de trabalho. E aí a ideia é que depois essa aula seja observada, registrada e analisada, né, num contexto colaborativo. Bom, no grupo de sábado, nós temos por objetivo formativo promover o desenvolvimento profissional dos professores que ensinam matemáticas em escolas públicas da região de Campinas, mediante esse processo de estudo de aula. Depois eu vou contar como isso está desenhado. E como objetivo investigativo, compreender como se dá esse processo de aprendizagem docente e de desenvolvimento profissional do professor que ensina matemática, no que se refere ao conhecimento do professor e à melhoria da aprendizagem nas escolas, né? Aqui está a organização do projeto. Então, nós temos o grupo grande do GDS, que contam com professores dos anos iniciais, do ensino fundamental 2, e do ensino médio. Dentro desse grupo, nós os dividimos, então, em anos iniciais, fundamental 2 e ensino médio. E aí, as atividades são elaboradas em cada um desses grupos e depois levadas ao grupo grande. Então, uma atividade que é elaborada para os anos iniciais, ela é testada no grupo grande e tende a contar com a colaboração dos professores do médio e do Fundo 2. Tem sido bem interessante essa parte. Aqui na mesa tem a Priscila, a Valdete e a Karina, que fazem parte também do grupo dos anos iniciais. Bom, essas são as etapas do Lesson Study no grupo de sábado, né? Então, nós temos identificação de um problema, estudo e problematização, planejamento coletivo de aula, desenvolvimento e observação dessa aula, né, registro, reflexão e análise, estudo e sistematização da experiência. Então, assim, nós já tínhamos 6 livros publicados com experiências de sala de aula. E essa metodologia, então, ela veio para organizar o trabalho que a gente já desenvolvia de certo modo, mas assim, contando com essas fases, e fazendo parte de uma comunidade, porque é muito importante dizer isso também, né? O Lesson Study, o estudo de aula, ele é uma comunidade de professores, nacional e internacionalmente também falando, né? Bom, e aí, o grupo dos anos iniciais, nós contamos com a presença de professoras dos anos iniciais e da educação infantil. Não temos professores, infelizmente, dessa faixa no grupo. Está feito convite aí para quem quiser participar. O Klinger aí tem um grupo bastante importante dos anos iniciais, né, grupo? Futuros professores de matemática, professores que ensinam matemática no ensino fundamental 2 e no ensino médio, e que reconhecem a importância do trabalho desenvolvido nos anos iniciais, querem aprender e colaborar, bastante importante a presença deles, né? Formadores de professores de cursos de graduação e pós-graduação, que esse é o meu caso, e as professoras aí protagonistas, Valdete e Karina,
para quem eu passo a palavra agora. Gente, olá, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Valdete, estou no GDS desde 2006, se eu não me engano, 2007. E o trabalho que eu venho apresentar é um jogo que nós dentro do subgrupo do GDS, o grupo dos anos iniciais, nós, dentro da metodologia Last Stand, nós discutimos e nós colocamos esse jogo em questão. E o jogo é o jogo da adição, só que era para desenvolver o cálculo mental. Mas cálculo mental, como que a gente faria isso? Então, por favor. Contextualizando, ele foi aplicado em uma sala de 4º ano, que é a minha, e também da Karina. Isso foi o ano passado. Uma sala com 36 alunos, escola pública na cidade de Atibaia. E na metodologia Last Stand. Então, aqui eu trouxe as 5 etapas, está faltando uma, acho que não apareceu, as 5 etapas que Fugge coloca, porque o ano passado, nós começamos a estudar e nós trouxemos o Fugge para dar essa orientação, que fala dos objetivos, aí depois o planejamento, aí um membro do grupo, ele apresenta, depois tem a discussão, que é no pequeno grupo, que é o subgrupo onde eu estou inserida, e depois o grande grupo que nós apresentamos isso lá no GDS. E o último é o registro. E aí está a discussão e a apresentação no GDS. Em primeiro, vocês viram o subgrupo, a Karina, eu, a Ingrid e a Vanessa. Nesse dia a Priscila não estava. Embaixo, aqui embaixo e em cima, a apresentação no grande grupo, onde nós apresentamos o jogo, né, como foi esse jogo, e discutindo, porque nós tínhamos pensado de início somente com aquele tabuleiro, os dados, e as crianças teriam que fazer o cálculo, e cálculo mental. Eles não usavam nem lápis e nem papel. Pode mudar. E aí, para a gente situar, o Fugge ele coloca que a metodologia Last Stand é um processo que contribui na melhoria da prática pedagógica, proporcionando o desenvolvimento profissional do professor. E é onde a gente corre atrás, é onde a gente vai buscar. Né? Porque muitas vezes lá na escola nós estamos sozinhos, ou a gente tem algum tempo, mas devido a muita burocracia a gente não consegue. E aí o jogo, porque se fala do jogo, então eu quero entender como que é esse jogo. É um tabuleiro, as cartas numeradas, tinham 6 pinos, de cores diferentes, 3 de uma cor e 3 de outro, porque eram em grupos de 4 alunos, os dados com faces numeradas com os números 2 e 3. Isso porque, quando jogava o dado, saía o número 2, a criança tirava um número ali das cartas numeradas, e diante daquele número 2, ele tinha que olhar ali no tabuleiro e fazer esse cálculo. O cálculo, as 2 parcelas tinham que dar o número ali da carta. Ou ele jogaria o dado novamente, sairia o número 3, ele teria que fazer, por exemplo, o número 45. E aí depois vocês vão ver aqui, no número 67, as crianças fazendo esse cálculo com 2 e também com 3 parcelas. E o quadro para o registro das jogadas. Gente, acho que eu falo muito rápido e eu tenho muita sede. É hábito. Esse é o tabuleiro confeccionado pelos alunos. Na primeira vez que nós jogamos, eu levei o tabuleiro. E da segunda vez, eles fizeram, porque eu estava trabalhando com fração, aí eu já aproveitei. Então, esse foi o tabuleiro.
e vocês observam que tem o número 0, né? E o número 0, e nas cartas, nós fizemos assim, que dava para fazer com 2 parcelas e também com 3 parcelas, utilizando o elemento neutro. E no jogo que nós fizemos, apenas uma criança, ela percebeu. Ela pegava, ela juntava 2 parcelas, por exemplo, o número 11, o 5 e o 6. Né? E eram com 3 parcelas. Então, ele pegava o 5 e o 6 e mais 0. E os outros ficavam quebrando a cabeça até encontrar com essas 3 parcelas. Deixa eu mudar. E agora vocês vão ver o vídeo. 47. Já deu certo. Sabe como é? 20, 22. Oi? 20, 22, 25. E quanto dá? Olha, 2 mais 5 dá 7. Daí pensa na tábua do 2. 3, 2 dá 6. 67. Muito bem. Fica como então? Fica qual? Vem aqui, Leonardo, me mostrar. 25 mais 22 mais 20. Ah, e você pensou em quê? Eu pensei em 28 mais 25 mais 14. Porque seria, olha, 28. Você pensou, então vamos lá. Então fala pra mim. 28 mais 25 daria mais ou menos. Nossa, e o Leozinho falou ainda, né? Vamos ver no 22. 28 mais 25 dá? É. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Então, não sei se vocês ouviram bem o vídeo, mas aí eu trouxe a transcrição, onde o Leonardo, ele fala, já deu certo. Sabe como é? Olha aqui, o 20, 22 e 25. E aí, descendo, né, ele coloca ó, 25 mais 22 e mais 20. E aí eu pergunto, e você, pensou em quê? E aí a Letícia, eu pensei no 28 mais 25 mais 14, porque seria, olha, você pensou, então fala para mim, 28 mais 25 daria mais ou menos, aí o outro fala, e o Leozinho falou, vamos ver o número de 2. 28 mais 25 dá, aí a Letícia começa, ó, 53, que ela juntou 28 mais 25, 53, e ela começou quando ela coloca 53, 54, e até chegar ao 67. E o mais interessante vai ser no registro escrito deles, né? Quando eles colocam, naquela folha, eles colocam as jogadas, o número de rodadas, o número das parcelas e a maneira que eles pensaram. E depois ainda eles escrevem como que foi esse jogo. E agora vocês vão ver o segundo vídeo. Em quantas parcelas que vocês estão pensando? Em 2 ou 3? A gente vai fazer primeiro pra ver quantos números a gente vai fazer. Ah, então tá bom. Calma aí, vai dar 48, 48. Qual, Leonardo, que você pensou? Aqui. Fizemos. Tá. E do jeito que você pensou, Leonardo? Assim, o jeito que eu pensei foi quando eu olhei pro 20, olhei pro 8 e olhei pro 2. Daí que eu pensei, juntei tudo e daí eu dei
50. Então tá bom. Aí o vídeo 2, a transcrição, a Letícia, 20 mais 28 vai dar 48. Ah, já sei. Em quantas parcelas vocês estão pensando? Em 2 ou 3? A gente vai fazer primeiro para ver quantos números e a gente vai fazer. Calma. Aí vai dar 48. Qual, Leonardo, você pensou? Aqui, aqui e aqui. 20, 28 e 2. Então, ele foi mostrando. E aí a Letícia, boa, fizemos. E que jeito você pensou, Leonardo? É assim, o jeito que eu pensei foi quando olhei para o 20, olhei para o 8 e olhei para o 2. E daí que eu pensei, e juntei tudo e deu 50. Então, esse eles acharam muito fácil, né? Ele foi juntando, foi muito fácil. O 67 já foi mais difícil. Quando o Leonardo, ele coloca o 2, né? Ele viu vários 2, então 2 e 3, 2 vezes 3, 6, só que ele não estava fazendo o cálculo mental. E isso eu não percebi quando eu fiz, né? Eu estava lá em sala de aula. Para mim, isso era cálculo mental. E aí, chegando no subgrupo e no grande grupo, que os professores foram apontando, mas isso não é cálculo mental, né? Ele está usando o algoritmo. Então, eu peguei, parei, e uma olhou para a outra. Não, então nós não sabemos o que é cálculo mental. Então, nós precisamos estudar, né, sobre cálculo mental. E o subgrupo resolveu, depois daquela que eu passei ali para vocês, aquela foto, o jogo em si, e depois dessa apresentação, em estudar sobre o cálculo mental. E aí nós estudamos, e nós pegamos o capítulo 13 e 10 do Van der Walle e começamos a estudar sobre o cálculo mental. E naquele momento, eu falei assim, gente, eu não sei mais o que é cálculo mental, então, porque para mim isso era cálculo mental. E o cálculo mental eu não uso algoritmo, né? Então, mas isso eu descobri depois. E nesse trabalho, que foi o nosso início, quando nós começamos a discutir o ano passado sobre o Lesson Study, essa nova metodologia, aqui no Brasil, que nós temos aqui a professora Yuriko, né, que trouxe para a gente, com o Félix, no seu trabalho. E aí nós começamos a estudar, e depois desse trabalho eu tive algumas percepções. E qual foi a minha percepção ao fazer isso junto com o grupo em minha sala de aula, a tarefa de estrutura aberta? Porque a gente trabalha, a gente tem mais segurança em sala de aula, em trabalhar sempre aquela coisa fechada do exercício e do problema. Quando é mais investigativo, né, como o professor ele colocou hoje de manhã, a gente fica um pouco receosa. E no jogo, quando eu cheguei e apresentei o jogo, professora, mas é só adição, a gente pode fazer com multiplicação, aqui também dá para fazer por divisão e subtração, e eles começaram ali me questionar, eles me chamavam, mas nós tínhamos pensado de início que era um jogo apenas de adição. Então, ele é bem aberto. E o papel dessa tarefa, o que essa tarefa traz, o que ela vai proporcionar aos alunos e também ao nosso profissional, né? O conhecimento específico do professor. Que isso depois, com alguns estudos, eu fui perceber que, junto ao grupo, que além de eu ir lá, eu preciso ter o meu conhecimento específico em matemática, em como lidar com certas situações. A aprendizagem do professor durante o processo, a necessidade de estudar sobre o cálculo mental. Foi o que eu já tinha dito. Então, nós sentimos a necessidade de buscar. E quando nós estudamos o capítulo 13 do Van der Walle, que fala sobre o cálculo mental, lá ele fazia várias referências a outros capítulos que falavam sobre
sobre as 4 operações. Então, mas peraí, então nós vamos ter que voltar e discutir isso novamente. Então, vamos voltar e a gente fazer essas novas discussões e reflexões. E também eu percebi durante o jogo como que as crianças eles se comunicam. É uma coisa assim, fora de sério, porque às vezes você quando está fazendo, trabalhando com eles em uma atividade fechada, eles não aprendem tanto quanto ali no jogo, nessa comunicação. Estou terminando. Diferentes formas de comunicação. Elemento neutro percebido por apenas um aluno. E esse foi muito interessante e para mim muito gratificante, porque foi aquela aluna que o tempo inteiro, assim, durante o ano inteiro, ela se fez 5, 6 atividades, foi muito. Ela ficava lá quietinha, ela não falava muito, mas ela prestava muita atenção. E ela participava bastante, ela gostava de falar. Só que ela não gostava de registrar. Ela falava assim, professora, eu não preciso escrever, porque tem computador, eu tenho o tablet, então eu escrevo lá. Eu não preciso escrever no caderno. Só que ela dialogava muito. E ela percebeu, quando nós começamos, ela ergueu a mãozinha e me chamou e falou isso. E falou sobre o elemento neutro, 0, que ela poderia fazer ali esse cálculo. E a colaboração entre as duplas, que vocês perceberam ali no vídeo, que as duplas estavam conversando, e aí um outro do outro grupo, uma outra criança, ele ouviu e falou, ah, não, Leozinho, é assim. Então, essa participação e essa colaboração. E o registro? Pode passar. E o registro que eu havia dito para vocês, essa folha onde as crianças, eles anotavam as rodadas, essa carta numérica que tinha que tirar antes, ele tirava uma, e ali 25, e o 2, entre parênteses, era de quantas parcelas? Então, 25, 2 parcelas, 20 mais 5, 14, 3 parcelas, o 22 em 3, 18, e na outra coluna, a maneira como eles pensaram, né, as estratégias. Então, é muito aquela coisa. Nisso daí, nós percebemos que eles não estavam fazendo o cálculo mental, e sim o algoritmo. Deixa eu passar. E aqui, depois das 2 atividades que nós fizemos, os 2 dias ali no jogo, o grupo do Léo e da Letícia, eles escreveram. A Letícia começou e quando chegou a vez do Leonardo, ela falou, não, você escreve. Então, aí está como eles... Então, ela coloca que nós jogamos um jogo chamado cálculo mental. Então, eu falei que era o jogo da adição, que a gente teria que trabalhar somente com cálculo mental. Então, eles batizaram como jogo do cálculo mental, não era da adição, era do cálculo mental. E aí eu já estou estourada no limite. Então, vamos no outro. E aí eu trago o registro escrito, uma citação da minha dissertação que fala que o registro individual e mesmo a escrita em dupla, seguida das discussões, proporcionava aos professores reflexões no intuito de uma prática docente com maior significação. E aqui, né, eu faço essa analogia que o registro escrito e também em dupla dos alunos, ele vai trazer uma maior significação e ali para a aula. Não apareceu o último, mas tudo bem. Não. Não, peraí, tem uma última. Não apareceu. Não, gente, tinha um último slide, mas como são programas diferentes, não apareceu. E é isso. Muito obrigada. Nós passamos a palavra para a professora Karina. Boa tarde. Vou contemplar vocês agora, tá bom? Ficar desse lado.
Eu sou a professora Karina, sou formada na PUC aqui em Campinas, em 2005. Em 2007, no ano seguinte, né, em 2006, terminei em 2007 uma pós-graduação em educação infantil, mas nunca trabalhei com educação infantil. Logo eu entrei na prefeitura, no ensino fundamental, desde 2007, quando eu terminei a pós, e até então estou no fundamental. No GDS, eu entrei o ano passado, a convite da Ingrid, tá bom? Eu estou um pouquinho nervosa, tá? A Ingrid me convidou para participar do grupo de sábado. Eu não sabia o que era o grupo de sábado. E daí eu falei assim, eu vou lá, vou ver qual que é do grupo, né? Qual metodologia eles usam. E quando eu cheguei e começaram a falar do estudo de aula, do Lesson Study, eu nunca tinha ouvido na faculdade essa metodologia. E fui aprendendo com eles. E confesso que está sendo assim enriquecedor trabalhar com o estudo da aula. O planejamento coletivo, cada um traz a sua contribuição e a gente está vendo isso refletindo com as crianças, né? Quem está ganhando são elas, porque a aula está ficando cada vez mais rica com o planejamento coletivo. O trabalho foi desenvolvido na escola que eu trabalho, no Eduardo von Zuben, na cidade de Vinhedo, no período do ano passado e este ano, com turmas de 3º e 4º ano. Então, a gente começou a aplicar com a turma do 3º ano, o ano passado, e a gente seguiu com elas esse ano, no 4º ano, para poder desenvolver o projeto. Eu também apliquei o jogo do cálculo mental. Então, a primeira etapa do estudo de aula é o problema, né? A Vanessa perguntou o que é que a gente queria trabalhar com os nossos alunos. E uma coisa que me incomoda, quando eu estou lá no conselho de classe, né, que a gente conversa e atribui a nota para os alunos, em Vinhedo ainda é seriado, a gente dá nota, reprova e tudo mais, me incomodava do tipo, o que o aluno consegue fazer? Não consegue resolver problema. Muitos professores falam, o aluno não consegue, ele é fraco em problema. Daí o coordenador fala, mas ele sabe fazer o algoritmo? O algoritmo ele sabe usar o recurso, faz o algoritmo. Então aquilo vira mérito para ele ir para o ano seguinte. Mas ele faz, mas quando ele precisa aplicar, ele não sabe nem que conta que ele vai usar. Então, isso mexia comigo, essa valorização do algoritmo e não a criança saber aplicar aquilo. Então, quando eu entrei no GDS e a Vanessa falou o que você quer, eu queria o cálculo mental. Eu queria outras estratégias que não o algoritmo que a criança pudesse usar. Então, a gente começou a explorar esse campo do cálculo mental. E escolhemos uma tarefa, que foi uma tarefa lúdica, que fosse gostosa para eles, que foi o jogo. Era um jogo que a gente viu num vídeo que era para ser feito no chão, que as crianças brincavam na hora do recreio, e a gente adaptou para o tabuleiro, com dado, com pino. E foi interessante. Eles jogaram, quando a Valdete falou que eles queriam explorar outras coisas que não fossem só adição, era só adição. Mas quando eles chegaram e viram que podia usar outras operações, e a gente não deixou, porque a gente tinha um objetivo por trás de ser adição, de começar a fazer a relação da paridade dos números, que foi uma coisa que a gente, ao elaborar, ao planejar no grupo de sábado, o que a gente pretendia ao propor o jogo e ser só adição, que depois eles pudessem perceber a relação dos números pares e ímpares na adição.
Por isso que a gente não deixou as crianças no dia, mesmo que elas quisessem, explorar as outras operações. Então, exploraram, foi muito interessante, cada criança mostrando a sua estratégia. Então, depois de jogar, quando a gente socializou, o que é que você aprendeu, o que é que foi fácil no jogo. Tinha criança que, por exemplo, saiu uma carta que tinha que ser a soma 36. Ela buscava lá o número mais alto e depois completava o resto. Outras crianças buscavam as dezenas exatas que estavam lá, o 20, o 10. Tinha criança que falou que preferia os números com 5, porque pega o 25, daí tem o 5, também vai dar a dezena exata. Então, na socialização, muitas estratégias. Só que eles não perceberam o que a gente queria inicialmente, que era a percepção da paridade dos números. Para eu ter, depois socializando, quando eu falei assim, se eu der um número par, quais as possibilidades soma para esse número? Um monte de possibilidades. Quando eu dava um número ímpar, poucas possibilidades. Por que que isso aconteceu? Daí a gente joga para a criança explorar e investigar. E algumas crianças perceberam que no tabuleiro tinha mais números pares, por isso que dava par. Percebeu que par com par vai dar par. E a gente explorou várias coisas. Pode passar. Daí, foi super interessante. Só que, como continuaríamos isso? Então, inicialmente, como eu falei, o estudo da aula, a gente trouxe o problema, que era explorar o cálculo mental. Elaboramos a tarefa, foi investigativa, as crianças aprenderam, mostraram suas estratégias, foi bem interessante. Só que depois a gente tinha que continuar. E, como a Valdete falou, a gente viu a necessidade de estudar, porque o planejamento da aula, isso em qualquer disciplina, ela vai exigir estudo da gente. Quando a gente vai dar uma aula de ciências e está trabalhando sobre o corpo humano, a criança faz 1000 perguntas sobre o corpo humano, né, para que serve um pâncreas, o que tem dentro do meu sangue, um monte de coisa que a gente precisa parar para estudar, porque não é um conhecimento que eu tive na graduação de pedagogia, né, não sou especialista de tantas coisas, que seja o corpo humano, a planta, ou qualquer outra disciplina. As crianças fazem 1000 perguntas que a gente tem que estudar e voltar para poder esclarecer. Em matemática não é diferente. Então, aonde que a gente caminharia? O que mais eu quero explorar com o cálculo mental depois desse jogo? Tá, eu explorei a paridade dos números, mas o que mais dentro do cálculo? Então, era um campo muito aberto o cálculo mental. E a gente precisava estudar. Daí, a gente estudou o livro do Van der Walle. E, nessa continuação, pode passar, Pri. A gente estudou lá. E depois, já em 2017, a gente continuou lendo a experiência do professor Rodrigo Lopes, que participou do GDS. Ele escreveu um texto que chama O Amargo Virou Doce, que ele trabalha o cálculo mental com os alunos dele. Quando a gente estava estudando este texto, no GDS, ele coloca uma questão, ele jogou vários cálculos mentais para os alunos dele, em várias situações. E uma situação envolvia tempo, ano. E daí a gente discutindo o texto, a coordenadora, a minha coordenadora, que também participa do GDS, ela lembrou que uma vez teve um censo na escola e as crianças tinham que responder lá várias questões para o censo. E perguntava o ano de nascimento dos pais deles. E as crianças não sabiam, crianças de 6º e 7º ano. Elas sabiam a idade dos pais e não sabiam o ano que eles tinham nascido.
Daí ela falou, então só calcula. Eles não sabiam calcular. Daí a gente parou nessa questão, porque ele dava vários exemplos no texto de cálculo, que as crianças podiam calcular mentalmente, só que nessa hora, quando ele dá o exemplo envolvendo tempo, eu sabia que podia ser um entrave para os alunos. Daí a gente resolveu parar, porque no movimento do GDS a gente estuda, mas quando a gente se coloca a questão, né, mas será que é assim mesmo? Será que essa dúvida existe mesmo nos alunos? Então, vamos parar para aplicar. Então, a gente fica naquele movimento estudo, prática e aplica para ver como que a criança pensa. Então, depois dessa leitura, que nos sugeriu a concepção de tempo e cálculo mental, era necessário sondar os alunos sobre quais conhecimentos eles tinham sobre tempo. Pode mudar. Daí, a gente estava estudando em História o descobrimento do Brasil. E eu levei um mapa antigo, de 1512, e pedi para que eles, em grupo, eu coloquei várias questões. O que era o tempo, para eles compararem o mapa antigo com o mapa atual, o que é que tinha mudado, e que eles calculassem há quanto tempo o mapa tinha sido desenhado. Eles tinham que fazer isso em grupo. Daí, o que aconteceu? Isso era uma sondagem, tá? Não foi a tarefa que a gente planejou coletivamente. A gente só queria sondar se era real a dificuldade que eles tinham de entender o tempo e a questão dos anos. Daí a gente deu o mapa antigo e pediu para que eles calculassem há quanto tempo o mapa tinha sido desenhado. A maior parte dos grupos, aliás, todos os grupos da sala, fez a subtração. Pegou o ano atual, tirou 1512 e descobriu a idade do mapa. Daí, depois que eu perguntei, eu não exigi o cálculo mental, pedi só que eles calculassem há quanto tempo tinha sido desenhado, eu pedi para que eles desenhassem uma linha do tempo, mostrando o intervalo de tempo do mapa antigo para o dia atual. Pode passar. Daí é que o bicho pegou, né? Porque um grupo fez uma linha do tempo, não está aqui o desenho, não está este de baixo. O desenho de baixo, a criança começa 1512, 1513, 1514. Quando eu fui ver, porque eu estava passando entre os grupos, para ver o que cada um tinha feito. Eles tinham feito o algoritmo, tinha descoberto quanto tempo, e daí, quando eu vi que estava tranquilo, eles fizeram a subtração, descobriu quanto tempo, então pode começar a desenhar a linha do tempo. E fui passando de grupo em grupo. Quando eu voltei nesse grupo, estava de 1 em 1, sendo que o algoritmo tinha dado 505 anos. Então, elas não perceberam que elas iam fazer uma linha com escala, essa escala, 505 vezes. Elas já estavam pedindo a terceira folha de sulfite para fazer. Daí, deixei. Fui para outro grupo, estava de 10 em 10. Um outro grupo, já uma menina com bastante noção, estava fazendo de 102 em 102 anos. Que não é essa imagem também. Eu só separei. A de cima é de 10 em 10. Elas fizeram de 10 em 10, daí pediu outra folha para grudar, para continuar. E começou a dar briga. Era só menina nesse grupo. Começou a dar muita briga, elas já estavam nervosas, porque elas perceberam que ia dar trabalho, mas não perceberam que podia ser de 100 em 100. Então, eu cheguei lá e comecei a questionar. Daí eu falei, o que a gente descobriu antes? Daí uma percebeu, a gente descobriu quanto tempo. E o que eu estou pedindo na linha do tempo? Quanto tempo? Então pode fazer de 100 em 100? Pode fazer de 100 em 100. Então, vamos parar de fazer de 10 em 10, vamos fazer de 100 em 100. Daí, a linha de cima lá está de 10 em 10, a de baixo está de 100 em 100.
E uma coisa interessante que aconteceu, quando eu pedi para explicar o porquê que tinha feito uma subtração, acho que eu tinha 4 ou 5 grupos na sala. Por que é que você, para descobrir a idade do mapa, fez uma subtração? A criança não explica pela subtração, ela explica pela adição. Daí, eu vou apontar aqui, ó. Ela fez a subtração aqui. Aqui, ela tentou me explicar. 1512 mais uma quantidade de anos vai dar 2017. Então, ela não explicou pela subtração, ela explicou pela adição. Mas faz a subtração. Isso que me intrigou. Pode mudar. Bom, aquilo era uma sondagem. Então, várias questões, né? A criança faz o algoritmo, mas não soube aplicar na linha do tempo. Alguns não perceberam que aquele algoritmo era a representação da linha do tempo, que podia ser de 100 em 100, não de 1 em 1, nem de 10 em 10. Daí a gente veio para o GDS, trouxe o pensamento das crianças e planejamos a segunda tarefa de cálculo mental. A primeira tinha sido o jogo, a segunda tarefa, então, foi continuar a explorar essa questão do tempo e do cálculo mental com as crianças. Então, a segunda tarefa, os alunos eles deveriam estimar o ano de nascimento de um funcionário da escola a partir da sua idade. Então, de novo, em grupo, cada grupo deveria escolher um funcionário da escola e perguntar a idade dele. E, a partir da idade dele, eles tinham que calcular mentalmente que ano essa pessoa tinha nascido. A gente aplicou entre nós. Nossa Senhora. Vou tentar ser rapidinho. A gente aplicou entre nós e a gente percebeu que podia surgir a questão que, para calcular o ano, dá diferença o mês de nascimento também. Dependendo do mês que a gente está, se a pessoa ainda não fez aniversário, a gente colocou essa possibilidade. Mas a gente queria só que eles estimassem inicialmente o ano de nascimento. Pode mudar. Daí, então, foi assim, cada grupo escolheu um funcionário, pegou a idade e, nesse dia, tinha que ser mentalmente, não podia usar o algoritmo. Então, o que aconteceu? Era 69, então, 2017 começou a voltar 10, 10, 10, 6 vezes e depois voltava mais 9. Algumas crianças tiveram dificuldade na passagem do ano 2000 para 1999, essa mudança do milhar, algumas crianças tiveram dificuldade. Então, começava a voltar 10, 10, 10, quando chegava em 2000, daí voltava de 1 em 1, até dar 10 de novo, e depois de 10 em 10. Alguns não, alguns conseguiram 2000, 1990, 1980. Pode passar. Então, daí eles fizeram mentalmente e voltaram. E chegou num ano. Volta o que estava antes. Antes desse. Então, eles perguntaram para o funcionário a idade. E depois aqui, é que a gente não fez só essa pergunta, por isso que tem outras colunas aqui. Mas lá tem a idade, aqui eles estimaram o ano. Daí, alguns alunos já perceberam que precisava do mês para saber, para a conferência. Então, vamos ver o mês para conferir se é esse mesmo ano. Só que nesse dia, nem todos perceberam. Por exemplo, a Sônia, ela fazia aniversário em dezembro. Então, ela falou que ela tem 40 anos, mas esse ano ela vai fazer 41. Então, quando na socialização eu tentei explicar para eles que não bastava, no caso da Sônia, voltar 40 para trás, porque ela ainda não tinha feito aniversário, nem todos entenderam. Algumas crianças entenderam. Então, para que esse entendimento pudesse acontecer, a gente fez numa escala menor, com eles mesmos. Então, num outro dia, a gente pegou, os alunos da sala falaram as suas idades, e eles tinham que descobrir o ano de nascimento dos colegas.
Então, o que aconteceu aqui? A Camille tem 9 anos, nasceu em 2007. A Yasmin tem 9 anos, nasceu em 2008. Como pode uma criança, duas crianças com a mesma idade em anos diferentes? Porque o mês de aniversário não é o mesmo. Então, se ela não fez aniversário, ela nasceu um ano antes. Ela ainda vai ficar mais velha. Quem já fez aniversário, não. Bastava simplesmente voltar à idade. Quando eles fizeram esse movimento, essa mesma atividade com os colegas, eles perceberam o que eles não tinham percebido quando fez com um funcionário da escola, que era a atividade anterior. Daí depois eu pedi para fazer a linha do tempo do colega. E daí eles fizeram. Então, eles tinham pesquisado a idade do colega, adivinhado o ano, e daí eu pedi para fazer o salto. Então, nesse caso, como a idade deles é pouca, a linha do tempo foi de 1 em 1 mesmo. E daí eles fizeram. Então, eu falei assim, cada grupo tinha 4 colegas. Escolhe um para fazer o salto, porque tinha criança que não tinha percebido que um ano não é de janeiro a dezembro. Para algumas crianças, o ano era de janeiro a dezembro. Mas o meu ano, eu nasci em setembro, o meu ano não é de janeiro a dezembro. É de setembro até chegar meu aniversário de novo. Então, eles foram fazer esse movimento na linha do tempo com o colega. A Lívia nasceu em setembro, dá até setembro do outro ano um salto, outro salto, e daí foram percebendo. Oi? Não entendi. E, para finalizar, é o que eu tinha falado. O planejamento coletivo aqui no GDS, ele contribui para enriquecer as minhas aulas, né? Quando eu trago uma proposta, eu penso de um jeito, daí a gente vem aqui, discute, e sempre a aula fica diferente, ela se enriquece. Eles me trazem mais possibilidades de explorar, investigar, com as crianças, que eu não teria pensado sozinha. E o que mais? Eu estou percebendo que as crianças estão diferentes na escola. Teve uma coisa que a Grace falou, que quando a gente começa a socializar, então as crianças fazem, depois a gente vamos socializar o que cada grupo fez. Eu percebo que eu estou explorando muito essa questão do cálculo mental com eles. E depois eu deixo eles mostrarem o que eles aprenderam, o que eles pensaram. E tem criança que começa a querer pensar numa estratégia de cálculo bem diferente, só para ela poder socializar e mostrar para os colegas, olha o que eu pensei. Então, eu estou percebendo muito esse movimento. E é um caminho a desenvolver. É uma coisa que o cálculo mental para estudar e para encorajar as crianças a pensar diferente, a refletir sobre o cálculo e talvez não ter tanta dificuldade assim como eu escuto lá no conselho, esse aluno é fraco em situação problema. Por quê? Porque talvez não pensa o cálculo, não está olhando. Eu percebo agora que meus alunos eles olham um número diferente. Está lendo lá uma situação problema, ele já olha o 100 como 50 mais 50, já está fazendo 1000 relação antes de ver o que é para fazer. Então, eu percebo os avanços nas crianças, já é bem perceptível do ano passado para esse. É isso.